mundo bem aí? Boa noite, todo mundo legal, glórias a Deus. Estamos muito felizes aí, estamos prestes a ir para o nosso retiro de jovens, amém? Glórias a Deus. Então aí nós já estamos aí com uma ansiedade a mil e glórias a Deus por isso. Nós vamos continuar hoje falando da nossa série de mensagens, e hoje o nosso tema é Felizes os Justos e Misericordiosos. Amém? Glórias a Deus. Quem aí se considera justo? Quem tem coragem aí de levantar a mão? Ou misericordioso? Será que nós somos justos? Você é justa, Júlia? Ah, tá, você é misericordiosa. Nós vamos falar um pouco sobre isso, o que o Senhor quis dizer, o que Jesus quis dizer através dessa bem-aventurança que Ele passou para nós. E essa bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, o verso 6 e o verso 7, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Amém? Glórias a Deus. Bom, nós estamos falando um pouco aí sobre esse tema, e é muito interessante porque nós vimos sobre essas bem-aventuranças ali, dos primeiros versículos ali do Sermão do Monte, onde Jesus sobe ali naquele monte, começa a ensinar, e aí ele vai do 5 ao 7, ensinando sobre algumas coisas e tal, e vai falando alguns temas, e o primeiro tema que Jesus fala para nós é sobre as bem-aventuranças, né? Então, o Sermão do Monte, como a gente já viu, a gente já aprendeu, é como se fosse uma espécie de cartilha para como que vai ser a vida do cristão, como deve ser e como vai ser daqui para frente a vida do cristão, daqueles que se entregam ao Senhor, né? Ele mostra o que vai acontecer com aquela pessoa, né? Tanto é que, depois de cada atitude que nós tomamos, vem ali uma promessa, né? E o Senhor, Ele chama de felizes aqueles que seguem, vamos dizer assim, esse manual aqui das bem-aventuranças. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Por isso que nós entendemos também que o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha ali, ele talvez seja a parte da Bíblia ali que mais nos ensina sobre o discipulado de Jesus, né? Porque essas palavras ditas por Jesus nesse sermão, nesse capítulo 5, são direcionadas exatamente para os seus discípulos, né? A gente percebe que ali existe uma multidão, existe muitas pessoas que seguiam Jesus naquele momento, mas nós vamos entender que as bem-aventuranças são direcionadas somente para os discípulos, não só para os 12 que estão ali, mas para aqueles que se propõem a ser um discípulo de Jesus. Tem o livro Discipulado, que é o livro que eu usei para poder me basear um pouco sobre esse tema, eu não sei falar o nome dele porque é alemão, né, mas é Dietrich Bonhoeffer, e a Lívia até leu ele recentemente, terminou ele recentemente, é um livro muito bom, que fala sobre isso. E tem uma frase que eu separei que diz assim, ó: o Sermão do Monte não é dirigido à multidão, mas aos discípulos. Jesus chama os que já o seguiram e diante dele fala da vida daqueles que o seguem. E essa parte está no primeiro capítulo, bem no começo do livro. Então, essa mensagem, que nós entendemos que a mensagem de Jesus ali naquele sermão é direcionada aos discípulos de Jesus. Mas existem ali não só os 12, mas existe ali uma multidão, sei lá, 2, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 500, não sei, mas uma multidão que seguia Jesus estava ali, e Jesus vai falando aquelas palavras, direcionando para aquela multidão, mas ele deixa muito claro que aquelas regras, aquela linha de conduta, quem vai seguir vai ser aqueles que se propuserem a ser discípulos de Jesus. Isso nos faz entender que mesmo que existam muitas pessoas diante de nós, mesmo que aqui entre nós aqui exista 20 e poucas pessoas, alguns vão ouvir a mensagem e se comportar como um discípulo que ouve aquela mensagem e pratica.
outros vão se comportar como multidão. Então, nós já ficamos com uma primeira reflexão: o que nós somos? Nós somos discípulos ou nós somos multidão? O que diferencia um discípulo de multidão é o que você faz com a mensagem de Jesus. Diante daquilo que Jesus fala para nós, nós vamos praticar aquilo ou nós vamos apenas continuar seguindo Jesus e vendo os milagres dele, falando: uau, que legal que Jesus está fazendo isso, que bonito, olha, ele curou um cego, isso é muito especial. E aí no outro dia a gente vai e a gente quer ver um novo milagre e ver uma nova coisa e alguma coisa acontecendo, porque nós nos comportamos muitas das vezes como multidão. E o Senhor está nos chamando a realmente, de fato, ser um discípulo dele. Eu vinha no carro e eu estava escutando um podcast e falava mais ou menos sobre a maturidade do cristão. E é mais ou menos sobre isso. Existem pessoas que elas querem continuar sendo filhos o tempo todo na sua vida cristã. Elas querem ser cuidadas, elas querem ser alimentadas, elas querem que a mãe dê ali o leite, que receba comida na sua própria boca, que seja sempre tratada, mas elas nunca se dispõem a ser pais e mães, mas sempre estão numa posição de filhos, sempre recebendo cuidado, sempre recebendo as coisas. Mas nós precisamos amadurecer como discípulos e querer agora tomar uma posição de pais, de mães que se entregam, que se colocam no lugar daqueles que pegam uma responsabilidade para poder fazer de fato a palavra do Senhor ir à frente, avançar com a missão de Deus. Então essa palavra do Senhor direcionada aos discípulos tornam diferente aqueles 12 daquele restante das pessoas. Nós entendemos que as bem-aventuranças, a felicidade, as bem-aventuranças vão ser só para quem é discípulo. Essa é uma promessa exclusiva do discípulo. Todas as características, que o Senhor ele vai nos ensinar, desde que nós vimos na semana passada, na semana retrasada, sobre as bem-aventuranças, são as características do próprio Jesus. Olha que interessante, a humildade, porque Jesus era humilde, pacificador, puro, perseguido, todas essas características e as outras que vão acontecer, que nós vamos falar, são as características do próprio Jesus. Então é mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo: vocês querem realmente ser bem-aventurados, serem felizes, se tornem parecidos comigo. Sejam mais parecidos comigo, vocês verão a Deus. É até uma das bem-aventuranças, que veremos a Deus. Então Jesus está nos chamando a parecer mais com Ele. Mas é como se não só Jesus estivesse antevendo o que aconteceria, mas Ele também nos dá as ferramentas necessárias para poder combater algumas coisas. Por exemplo, quando ele diz que nós seríamos perseguidos, ele fala assim: fique feliz, vocês vão ser perseguidos. Jesus está nos preparando para algo que vai acontecer. Vocês vão ser perseguidos, mas fiquem felizes, porque vocês vão receber algo maior. Vocês vão ver a Deus, vocês vão receber a coroa da vida eterna, vocês serão consolados, vocês verão um novo céu, vocês estarão comigo. O Senhor está dizendo para nós: vocês vão ser perseguidos, essas coisas vão acontecer, mas fiquem em paz, fiquem felizes, porque depois disso há uma glória incomparável para nós. Depois disso há uma terra incomparável onde nós vamos herdar. Então Deus também nos antevê sobre essas coisas que vão acontecer. Ele nos dá as ferramentas para que nós possamos viver assim. Ele nos consola, diz assim: continua, porque um dia vocês vão herdar o reino dos céus. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva, nós podemos entender um pouco a dimensão das bem-aventuranças. Você vê que não são só promessas jogadas ali, não, mas são realmente palavras que o Senhor está falando numa dimensão muito grande. Então, quando nós olhamos, quando nós lemos essas bem-aventuranças, nós entendemos também que elas centralizam a glória de Deus. Por mais que ela fale: bem-aventurado é você, André, bem-aventurado é o Alex, bem-aventurado sou eu, bem-aventurado é o Luca, por mais que ela fale sobre nós, ela sempre vai nos direcionar para a glória de Deus.
ela vai tirar a nossa vida do centro e colocar a vida do nosso irmão. Ela vai colocar Jesus no centro, ela sempre vai nos colocar numa posição de servos. Olha que interessante, quando ele diz pobre de espírito, é aquela pessoa que é dependente de Deus. Aquele que chora é aquele que é sensível às dores do mundo pecaminoso. O humilde de coração, como nós ouvimos, é aquele que é manso e ele é consciente do seu lugar diante de Deus. E os que têm fome e sede de justiça, ele não se conforma com uma justiça carnal. E o misericordioso, aquele que não aplica a sua própria justiça contra o seu irmão. E aí na semana que vem nós vamos ouvir mais sobre promessas e bem-aventuranças que vão nos tirar do centro. Então nós vamos ficar aí com esses 2 versículos e eu quero começar falando sobre fome e sede de justiça, aonde no verso 6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Então Jesus nos traz uma promessa de felicidade, e é interessante porque nessa promessa Jesus vai citar 2 necessidades básicas do ser humano: a fome e a sede. Então, todos nós já ouvimos aquela frase que diz assim, ó, o melhor tempero é a fome. Você já ouviu essa frase? O melhor tempero é a fome? Hoje em dia eu não ouço tanto, mas quando eu era criança eu falava, mãe, eu tô com fome, não tem, porque eu não sei vocês, mas a criança é ingrata, né? Aí ela abre lá o armário e aí tem, sei lá, um clube social, uma bolacha de água e sal, e aí ela fala que não tem nada para comer. Mas, tipo, tem lá bolacha de água e sal, minha mãe sempre falava, né? Ela falou, então não vai comer, tu vai ficar sem comer, porque tem o que comer. Então, ela sempre falava isso pra mim, o melhor tempero é a fome. Então, às vezes você comeu uma comida lá sem sal, mas você estava com tanta fome, que aquele arroz e feijão puro, sem mistura, vira, nossa, né, parece que você está no Outback, comendo aquela coisa maravilhosa. Quando nós estamos com fome, qualquer coisa simples é suficiente para matar a nossa fome, para nos saciar. Até mesmo quando nós não gostamos tanto de uma comida, mas se nós estamos com fome, aquela comida fica sensacional. Se nós estamos com fome, nós também corremos um risco de gastar um dinheiro que a gente não poderia gastar numa coisa. Quando você está com fome, às vezes você passa na frente do McDonald's, nossa, aí você passa na frente de alguma coisa que você não podia gastar esse dinheiro, mas o cheiro desse hambúrguer está muito bom, o cheiro disso aqui está muito bom e tal, e você vai e pega e gasta o seu dinheiro com uma coisa que você, às vezes, nem poderia gastar o seu dinheiro. Mas você paga caro, às vezes, só para satisfazer a sua fome, porque aquilo te pegou na hora errada. Tem quem disse que você não pode ir no mercado quando você está com fome, que acaba você gastando com besteira, né? Comprando um monte de coisa que você não precisava. E se nós estamos com sede, nossa, num calor, e aí eu sou do time daquelas pessoas que quando está calor eu não penso em água, eu penso em coca. Eu não penso em água, eu jamais penso em água. Uma coquinha geladinha agora, né? E não é Coca Zero, igual o Hoffman gosta. Eu gosto da Coca original, cheia de açúcar, calorias demais, né? Cancerígena, um monte de problema. Mas, né? Quando nós estamos com sede e aquilo, a gente deseja muito aquilo, beber uma água, beber uma Coca gelada. Então, o ser humano, ele não sobrevive se ele não comer e se ele não beber. Ele pode até passar uns dias de jejum em um propósito, mas no final disso ele vai precisar comer e ele vai precisar beber. Então, essa necessidade básica, na verdade, é uma necessidade primordial. Nós não conseguimos viver sem aquilo. Então, o Senhor, ele está mais ou menos querendo nos dizer que nós precisamos ter uma fome e uma sede de justiça. Jesus está nos mostrando que se nós tivermos fome e sede da justiça, nós teremos essa fome e essa sede saciada. Veja que essa promessa não diz, aqueles que forem justos, aqueles que fizerem justiça com a própria mão, não, ele diz fome e sede de justiça, porque se você tiver fome e sede de justiça hoje, lendo esse versículo, e você aprender com o Senhor, mas se amanhã você abrir a sua Bíblia, a frase não vai mudar, ela não vai dizer assim, bom, agora você já tem fome, agora você já está satisfeito, você já comeu, você não precisa mais ter fome. Não, amanhã você vai precisar ter fome e sede de justiça de novo, e mês que vem, fome e sede de justiça de novo, porque ter fome é primordial. Precisa ser insaciável, você sempre precisa estar com fome e com sede de justiça.
Será que nós chegamos num ponto assim, aonde parece que nós não temos mais fome e sede de justiça? Você já parou para pensar numa situação onde você não sente mais fome, não sente mais sede pela justiça de Deus? Então, nós precisamos todos os dias entender que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma precisa queimar por mais de Deus, queimar por mais da justiça de Deus. E a justiça citada aqui em Mateus 5, versículo 6, não se limita somente a uma justiça social, mas ela fala de uma justiça segundo a visão de Deus, uma justiça que vem de Deus. Então, eu separei 3 aspectos sobre justiça que pode englobar o que esse versículo está falando. O primeiro é justiça social, o segundo, justiça contra nós mesmos, e o terceiro, a justiça divina. Vamos falar um pouco aqui sobre a justiça social. O que é a justiça social segundo a visão de Deus? O que Deus está nos chamando a ter fome e sede? É não se conformar com este mundo, não se conformar com as coisas deste mundo, igual está escrito lá em Romanos 12, 2. Não aceitar que as práticas deste mundo sejam uma prática comum. Só que mais além disso, não se conformar com que ainda existam pessoas que passam fome, não se conformar com que ainda exista impunidade, pessoas que cometeram algum crime e estão soltas e fazendo maldade, não se conformar com governos corruptos, não se conformar com nada que está fora do lugar nesse mundo. Só que, quando eu parei para refletir sobre isso, eu comecei a pensar de como muitas das vezes nós nos acostumamos com notícias ruins. Se você liga sua TV e se você vê uma notícia, e existiam coisas atrás que talvez a gente olhava e falava, meu, que absurdo que isso aconteceu, cara. Como que pode um filho que matou um pai? Como que pode um pai que matou o próprio filho? Que aconteceu isso? Como que pode ainda existir abuso sexual? Como que pode existir isso e aquilo outro? E hoje em dia, quando nós lidamos muitas das vezes com notícias, aquilo não impacta mais o nosso coração. Aquilo já não faz mais diferença. Quando nós olhamos igrejas que estão afundando, que estão pegando a palavra de Deus e revertendo e transformando em coisas para prazeres próprios, e a gente fala, é só mais uma igreja. Nós vemos coisas acontecendo no mundo e distorções sendo pregadas, e a gente fala, não é só mais um tipo de cultura, não é porque essa igreja é diferente, não porque aquele povo é diferente, não, o Senhor está falando que nós precisamos ter uma justiça nos nossos olhos, uma justiça social, e poder tentar julgar com os nossos olhos aquilo que realmente agrada a Deus e aquilo que não agrada ao Senhor. Quantas vezes nós não nos impressionamos mais quando nós estamos no farol e paramos o nosso carro e vem uma criança nos vender uma bala e aquela criança está toda suja, ou pedir um dinheiro, ou aquele morador de rua. Cara, na semana passada nós tivemos aqui o Dia das Crianças, e tem umas crianças que elas já vieram aqui algumas vezes, e vocês conhecem, elas estão sempre aí na região, e elas estão sempre vendendo aí bala, e eu sempre voltando para casa encontro elas e tal. E aí no sábado eles estavam ali no portão parado, e aí eu fui lá correndo e falei, entra aí, vamos lá brincar no touro, no pula-pula e tal. Aí eles, não, mas minha mãe não deixa tal. Aí a mãe deles estava do outro lado, eu falei, vem logo, que se eu deixar eles aí, eles não vão querer vir embora tal. E aí um deles olhou para mim e falou assim, vamos logo, não vou ficar não, porque senão depois ela vai bater na gente. E aí eles, quando ele falou isso, e eu olhando aquilo, eu falei, caramba, tipo assim, Dia das Crianças. Você quer buscar os dados de contato de... Desculpa, a Siri aqui falando aqui. E Dia das Crianças e... O Siri, é o demônio. Então, e aí aquelas crianças, né, daquele jeito, e no domingo, no dia 12, Dia das Crianças, elas vendendo de novo. Como que pode, gente? Quando eu era criança, quando eu tinha a idade dele, eu estava brincando o tempo todo na rua. Minha mãe nunca pediu para vender nada, né? E a gente olha uma situação dessa, não é uma, duas crianças, não, é uma galera de criança. Parece uma empresa feita por crianças.
que vendem aquela bala ali, que tem o chefe que vai e tal e tal. Será que isso não toca o nosso coração? E aquilo me entristeceu de uma forma tão grande, que eu falei, aqui na igreja tem um monte de crianças, eles estão brincando, está todo mundo se divertindo. E existem 5, 6 crianças que estão vendendo bala aí. E hoje é dia das crianças. E não era para isso estar acontecendo, então nós não podemos nos conformar com isso. Precisamos ter fome e sede de justiça. Não podemos achar que uma coisa dessas é normal. O segundo ponto é justiça contra nós mesmos. Buscar em Deus o tempo todo a santidade para entrar em juízo com Deus. Existe um capítulo, que é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, que é Isaías 43, e no versículo 25 e 26, diz assim, eu mesmo sou quem apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha como isso é forte. Eu apago as suas transgressões e do seu pecado eu não me lembro. E olha que interessante, porque ao mesmo tempo que o Senhor está dizendo, eu não me lembro do seu pecado, Ele nos instiga a confessar os nossos pecados. Olha o que Ele fala, faze-me lembrar dos seus pecados, entramos juntos em juízo, conta as tuas razões, para que eu possa te justificar. O Senhor está dizendo, olha, eu não vou te condenar, mas eu preciso que você conte para mim os seus pecados, para que eu, o Senhor, te justifique. Isso é muito lindo, cara, porque as pessoas, elas podem nos condenar pelo nosso passado, por aquilo que a gente fez na nossa vida, podem nos julgar, mas o Senhor está dizendo, eu não lembro disso. Eu já esqueci disso, me conta o que é que está te ferindo, o que é que está manchando o seu coração, manchando a sua vida. Ele fala assim, vamos entrar em juízo, ele quer dizer assim, vamos entrar num acordo. Olha, como um bom pai. Quando eu leio isso, eu sinto como se o meu pai tivesse sentado do meu lado, eu estivesse chorando por causa de uma dor e de um pecado que eu não consigo me libertar, e o próprio Deus dizendo assim para mim, relaxa, o que é que está te ferindo? Eu lembro que eu e a Lívia passamos por uma situação muito difícil, muito complicada, e a gente entrou num processo disciplinar na igreja, e aquilo me feriu tanto, aquilo me machucou tanto, e tal, e tal, e tal. E eu lembro que um culto eu fui num domingo, e eu só chorava, e sabendo que aquilo estava me ferindo, aquilo estava me machucando. Eu lembro que uma irmã que ela nunca tinha trocado nem ideia comigo, a gente não era amigo, e ela me chamou lá para fora, e ela falou assim, o que foi? O que está acontecendo? Me conta. E ela foi a primeira pessoa que eu contei de verdade, assim, o que estava acontecendo comigo. Por que aquilo estava me ferindo? E ela falou, calma, é um processo, isso vai passar, vai dar tudo certo, Deus está com você. Ali eu senti como se Deus estivesse me abraçando e Deus estivesse falando esse versículo para mim. Esse versículo me salvou nessa época. Faze-me lembrar, entramos juntos em juízo. Conta as tuas razões, por que aconteceu isso? Quem foi que te mostrou isso? Quem te fez pecar? Como você entrou nesse pecado? Por que você é assim? Os seus pais eram assim? A sua família era assim? Alguém te feriu? Alguém te machucou? Alguém te mostrou alguma coisa? Me conta para que eu possa te justificar. Essa é a justiça contra nós mesmos, quando nós olhamos para nós. Assim como no dia de ceia, examinamos a nós mesmos e entramos em juízo com o Senhor. Nós buscamos a Deus, a justiça dele sobre a nossa vida, porque a justiça dos homens nos condena. A justiça dos homens vai nos fazer perecer, mas a justiça de Deus nos dá uma nova chance, nos dá um novo ânimo. O Senhor, Ele nos chama a entrar em juízo com Ele. Entramos juntos em juízo, para que eu possa te justificar. Então, o que nós entendemos é que nós precisamos odiar o pecado. E não usar o pecado como se fosse coisa da nossa personalidade. Não, eu sou assim porque eu sou assim mesmo. E eu nasci assim, e me feriram, e de repente eu virei assim. O pecado não pode fazer parte da nossa personalidade. Nós precisamos odiar características nossas pecaminosas e buscar ter fome e sede de justiça para que isso possa ser transformado dentro de nós. Precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
Ele conhece o nosso coração e nos ajuda a vencer a nós mesmos. Isso é maravilhoso. E é interessante porque o Senhor, Ele não aponta os nossos erros do passado. Ele não faz a gente lembrar dos nossos erros do passado. O nosso inimigo faz a gente lembrar. E toda vez que Ele nos lembra é para nos desanimar. Mas o Senhor, Ele mais uma vez, Ele fala para nós, eu esqueço do que você fez, eu já esqueci do que você fez. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles venceram o pecado. E é Deus quem nos justifica. Fome e sede de justiça vai nos fazer vencer o pecado todos os dias. Terceiro ponto é a justiça divina. Em Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, buscar a justiça de Deus é estar em retidão com a sua vontade. Sabendo que Deus é provedor, se nós olharmos os versículos anteriores, vai falar, não preocupem com que, a vez de comer ou de beber, não se preocupem com nada disso. Porque se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua retidão, as outras coisas vão ser acrescentadas a nós. E quando nós estamos em retidão, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos o que um discípulo de Jesus faria. Então, tudo isso, quando nós fizermos tudo isso, vai refletir o que é o caráter de Deus. É nós buscarmos o que agrada em primeiro lugar a Deus e não a nossa vontade. Andar em justiça com Deus não é pensar naquilo que é bom para mim, mas é pensar naquilo que é bom para Deus. Então, a justiça divina não é como a justiça desse mundo. As coisas, a ordem de Deus não anda como a ordem desse mundo. Por isso, se nós buscarmos viver essa justiça de Deus, nós precisamos entender que nós entristeceremos as pessoas à nossa volta. Porque a justiça de Deus é diferente. Então as pessoas muitas das vezes não vão compreender o nosso andar, não vão compreender os nossos compromissos, não vão compreender quando nós negarmos algumas coisas para elas, porque nós já não pertencemos a esse mundo. A nossa regra, a nossa conduta agora é uma conduta baseada na vontade e na justiça de Deus, porque nós buscamos agora, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a justiça de Deus, é Ele quem nos governa. Então, quando nós entendemos a dimensão disso, lembra que eu falei lá da bolacha no armário de água e sal? Nós não vamos falar mais sobre uma bolacha de água e sal, não é mais qualquer coisa que vai nos satisfazer, mas é o reino de Deus que nos satisfaz. Fome e sede pelo reino de Deus, e amanhã fome e sede de novo, e depois fome e sede de novo, e isso não vai acabar. Será que a nossa fome pelo reino de Deus, a nossa fome, a nossa sede pela justiça de Deus tem sido satisfeito por coisas tão vãs nesse mundo? Continuando aqui, os misericordiosos no versículo 7. Diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quem não quer ser uma pessoa que recebe misericórdia de Deus? Você já pensou se a justiça de Deus fosse segundo a nossa visão e nós não tivéssemos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida? O que já teria acontecido com a gente? O que já teria acontecido, às vezes, não só por pecado, mas quantas coisas ruins nós já fizemos para as outras pessoas, quantas injustiças nós já não cometemos. E se ainda existisse olho por olho e dente por dente, aquela grana que você pegou que não poderia ter pego, aquela pessoa que você feriu, aquela pessoa que você machucou, ou sei lá, alguém que você passou a perna. Pensou se tudo acontecesse com a gente novamente, de novo, assim como nós fizemos com as outras pessoas. Então, o que é a misericórdia? A misericórdia, ela tem tudo a ver com o versículo acima. Misericórdia é não aplicar a justiça segundo a nossa ótica carnal. Não aplicar justiça para alguém segundo aquilo que eu entendo que é verdade. Porque se alguém me deu um soco, segundo a minha justiça, eu preciso dar um soco naquela pessoa também. Se alguém me roubou, eu tenho todo o direito de pegar a grana daquela pessoa também. Então a misericórdia é não aplicar aquilo que aquela pessoa merecia. A misericórdia, ela é diferente da graça. O que é a misericórdia?
Vamos dizer que um cara foi preso porque roubou, sei lá, uma carne no mercado. Aí ele foi preso e está lá na cadeia e aquele cara, o delegado vai lá na cadeia e fala assim, ó, eu vou ter misericórdia de você, eu vou te soltar. E vai e solta aquele preso. Isso é misericórdia. Não deixou aquele cara preso. O que é a graça? A graça é aquele cara que roubou a carne, ele foi preso, aí chega alguém e fala assim, ó, eu vou te libertar e ainda vou te dar mais 5 quilos de carne. Tá? Você vai ficar com a carne que você roubou e ainda eu vou te dar mais 5 quilos de carne. Essa é a graça. Receber algo que eu não merecia, né? Eu merecia ser condenado, mas o Senhor vai ainda me dar a salvação. Já a misericórdia, o Senhor não me condena, e o Senhor está falando para nós, ó, você quer receber misericórdia, também seja misericordioso, porque graça, a única graça possível é a graça do Senhor. Nós não temos essa graça suficiente a ponto de, às vezes, poder dar nossa vida pelo nosso próximo. Mas a misericórdia, o Senhor está falando, vocês conseguem sim ser misericordiosos. Eu chamo vocês a serem misericordiosos. Olha o que diz assim, ó, em Salmos 145, 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor leal. Você percebe que existe uma ordem para as bem-aventuranças. Então, nós não conseguimos ser misericordiosos se a nossa justiça não for segundo a justiça de Deus. Não for uma justiça que é parecido com a justiça de Deus. Misericórdia é não punir alguém, mesmo quando essa pessoa realmente mereça punição. Quantas pessoas à nossa volta não merecem punição? Se você pensar que agora, alguém hoje, alguém ontem, alguém semana passada, fez alguma coisa para você que merecia uma punição. E talvez nós até punimos essa pessoa. Punimos de diversas formas, deixamos de falar, condenamos essa pessoa, julgamos, agredimos verbalmente, de qualquer outra forma. Punir essa pessoa não punir essa pessoa, mesmo que ela mereça essa punição. Deus é tão misericordioso conosco, e quando nós temos noção da dimensão dessa misericórdia de Deus com a nossa vida, como não ser misericordioso com o nosso próximo? Se nós não temos dimensão disso, nós precisamos buscar mais de Deus, conhecer mais a Deus, para provar da misericórdia dele. Olha, em Lucas 19, deixa eu ler aqui. Lucas 19 vai contar a história de Zaqueu, que todos nós conhecemos. Diz assim, ó, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Esse cara é louco, ficou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Olha que coisa maravilhosa a misericórdia de Jesus sobre a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele foi encontrado por Jesus. Zaqueu foi em direção a Jesus. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que Jesus também foi em direção a nós. Jesus, ele nos salvou, ele nos encontrou. Ele teve misericórdia pela nossa vida. E ele se transformou. Quando nós entendemos a história de Zaqueu, nós vemos que o coração de Zaqueu foi transformado por um convite de Jesus. Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a sua casa. E a palavra não diz que Jesus falou mais nada. Não falou da salvação, não falou dos profetas, não falou de mais nada, não. Zaqueu ali já tomou aquela atitude, ele recebeu a salvação por causa da misericórdia de Jesus.
Então, Zaqueu recebeu misericórdia. E a partir do momento que Zaqueu recebe misericórdia, que ele é justificado por Jesus, a sua visão de justiça é transformada, porque ele era um cara injusto. Ele era um cobrador de impostos, mas ele não era só um cobrador de impostos. Existiam até pessoas que ele cobrava mais. Ele extorquia algumas pessoas. Ele era um cara injusto, mas a sua justiça foi transformada a partir da misericórdia de Jesus. E ele diz assim, ó, aquelas pessoas que eu cobrei, eu vou devolver 4 vezes mais. E aqueles que eu tomei a mais, eu ainda vou repor aquele dinheiro. Eu vou dar mais para aquilo. É uma visão de justiça transformada pela misericórdia de Jesus. Ele tinha sido injusto com as pessoas, mas ele reparou todas as suas falhas. Quando ele recebeu a justiça de Deus, recebeu a misericórdia de Deus, a justiça dele foi transformada. Então nós entendemos que a verdadeira felicidade do discípulo não está nas coisas que nós vamos ganhar nessa terra, mas está em ver com os olhos de Jesus, a felicidade verdadeira está em estar satisfeito em ser um servo do Senhor, em olhar com os olhos do Senhor. A Lívia pregou aqui no sábado, no culto do Rede, falando sobre uma alegria que permanece, que é uma alegria que não depende das coisas que acontecem nesse mundo. É uma alegria que não depende da casa nova, não depende do carro novo, nem depende das frustrações, mas é uma alegria permanente e constante que só os discípulos recebem. Só os discípulos encontram, só aqueles que decidem seguir ao Senhor encontram a satisfação no Senhor. Não é uma satisfação pessoal, mas é uma satisfação de saber que em Deus temos tudo que nós precisamos. Ele tem a paz, Ele tem a justiça, Ele tem a misericórdia, Ele tem a mansidão que o nosso coração precisa. Glórias a Deus por isso. E eu separei 3 reflexões para nós. E eu queria que você pensasse sobre isso. A primeira é: tenho sentido fome e sede de justiça de Deus? Ou apenas da minha própria justiça? Quando nós pensamos sobre isso, será que a minha justiça é o que tem me saciado, é o que tem me feito sentir fome, ou é a justiça de Deus? A segunda pergunta é: eu tenho sido misericordioso como Deus tem sido comigo? Quando nós olhamos para Deus e olhamos para a misericórdia dele para a nossa vida, será que nós temos sido misericordiosos com as outras pessoas como Deus tem sido com a gente? E a terceira é: quando leio o Sermão do Monte, eu me vejo como parte da multidão ou como um discípulo disposto a ser mudado por Jesus? Essas 3 perguntas é o que fica para nós essa noite. E vamos fechar os nossos olhos.